Como eu reagi quando eu descobri as alergias alimentares da minha filha. Olá, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Meu nome é Jéssica, sou mãe da Laura, que tem 3 aninhos hoje. É uma criança que tem múltiplas alergias alimentares e aqui eu compartilho com vocês toda a minha rotina, minha vivência, meus aprendizados com essa situação. E hoje eu vou compartilhar com vocês qual foi a minha reação quando eu descobri as alergias alimentares dela. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Já te convido a se inscrever aqui no canal, acionar o sininho da notificação que sempre que tiver vídeo novo você vai ser avisada. E assim a gente faz troca, né, de experiências. Eu dou as minhas dicas aqui, você deixa aí nos comentários as suas dicas, porque a gente nunca sabe de tudo, né? Afinal, esse é um mundo totalmente novo para mim e provavelmente é totalmente novo para você também. Fala aqui para mim também se você é alérgica ou se seu filho que é filho ou filha que tem alergia alimentar e quais são as alergias que você tem, tá bom? Então vamos lá. Eu já gravei um vídeo explicando como foi que eu descobri, né, as alergias alimentares, os exames que ela fez, tá? Mas hoje eu vou falar para vocês como foi a minha reação. E se você também caiu de paraquedas, acabou de descobrir, né, que seu filho tem alergia alimentar e está aí um pouco perdida, seja bem-vinda à nossa comunidade. Então vamos lá. Como eu expliquei no vídeo anterior, minha filha ela chorava muito, desde quando ela chegou em casa, que eu saí da maternidade. Já na maternidade ela chorava muito, né? Eu não descobri as alergias todas ao mesmo tempo, tá? Eu fui descobrindo aos poucos. A minha filha, ela tinha, tá? Porque ela já melhorou de algumas. Ela tinha 5 alergias, tá? Ela tem múltiplas alergias alimentares. Então, não foi tudo de uma vez, tá bom? Algumas eu não me importei muito, mas teve umas 2 que me chamaram assim, que me deixou bem abalada. A primeira alergia alimentar que eu descobri foi a do leite, tá? Ela é alérgica a leite e os seus derivados, que é diferente da intolerância, tá bom? A alergia é quando a pessoa ou a criança, né, não pode com a proteína que tem no alimento, que é o caso do leite. E não tem como tirar a proteína do alimento, porque a proteína é o que forma o alimento, diferente da intolerância, tá bom? Geralmente quem tem intolerância à lactose, o problema é o açúcar do leite. Então você consegue retirar esse açúcar e ofertar o alimento para a pessoa, é igual um diabético, né? Come de tudo, mas você tira o açúcar e o diabético come. Então, quem tem intolerância à lactose, se você retira o açúcar ou você coloca a enzima no alimento que digere esse açúcar, que seria a insulina do intolerante, né? Tem diabético que consome a insulina, então consegue comer o açúcar. No caso da intolerância é a mesma coisa, que no caso é a lactase, né? Você toma a enzima e você consegue digerir. Quem tem alergia ao leite de vaca, não tem como tirar essa proteína, não tem remedinho que você toma que ajuda a digerir, não, porque é o leite propriamente dito que a pessoa tem alergia. Então essa foi a primeira coisa que eu tive que entender quando veio o diagnóstico dela. Minha reação, quando eu descobri, primeiro eu fiquei aliviada. Por quê? Porque fazia 5 meses e meio que eu estava sofrendo com a minha filha, sem dormir, com um choro constante e com muita cólica, passando de médico em médico, gastando horrores com remédio. Eu tinha medo até de fazer mal para ela, dela acabar tendo uma reação forte de tanto remédio que eu dava para ela, para ver se sanava a dor dela. Então,
A princípio, quando a doutora pediu para mim fazer o teste, retirar o leite, esperar, né, os 15 dias, mudar tudo, talher, tudo, eu explico tudo isso no outro vídeo. E eu vi a melhora dela, quando eu conto no outro vídeo também, que quando eu vi o sorriso dela, foi uma coisa que me marcou muito, então eu não me importei, tá? Por quê? Porque eu tava vendo o bem-estar da minha filha. Eu amamentava, então eu tive que mudar algumas coisas da minha alimentação, mas a princípio eu também não me importei com isso, porque eu queria ter noites tranquilas, queria ter dias tranquilos, então eu pensava assim, eu não vou amamentar para sempre. Algumas pessoas falaram para mim que isso ia melhorar, então eu falei, bom, é transitório, tudo bem, a gente dá um jeito, né? E comecei a me informar sobre isso. Ela não melhorava em relação ao ganho de peso, então 4 meses depois, se eu não me engano, a doutora pediu exames para pesquisar mais algumas alergias. E o segundo exame apareceu as duas próximas alergias dela, que foi alergia ao glúten e ao ovo. Quando eu fiz o exame, que eu olhei o resultado, eu já fiquei assim, porque a gente não espera, né? A gente pega o resultado do exame e já abre para ler. Eu fiquei um pouco incrédula, na verdade, eu entrei assim no estado de negação a princípio, porque eu pensei nela e em mim também, porque eu já estava bem, a minha alimentação já estava bem restrita e eu comia de café da manhã ovo todo dia, né? Tapioca, enfim. E então eu fiquei ali no estado de negação até a consulta. Quando eu cheguei na consulta, que a doutora confirmou a alergia dela ao glúten e ao ovo e a gravidade da alergia, porque o glúten desde sempre deu altíssimo no exame, né? Então, o ovo ela restringiu os traços. O que é traços? Deixa eu explicar isso rapidinho para vocês. Existe alergia quando a pessoa consome só o alimento. Vou dar o exemplo do leite de vaca, que acho que é mais visível. Então, a pessoa toma o leite e reage. Mas se ela come os derivados, ela não reage. Então, isso é um grau de tolerância. Aí tem as pessoas que reagem com o alimento e com os seus derivados. E tem pessoas, que é o caso da minha filha, que reage ao alimento, aos derivados e aos traços. Ou seja, se ele estiver no ambiente, se eu usar uma panela para ferver leite e outra panela para fazer arroz, a mesma panela para fazer arroz não pode, porque fica resíduo. Buchinha não pode ser a mesma buchinha que lava a louça com resíduo de leite. Na embalagem dos produtos, quando você compra também, vem escrito, quando vem escrito assim, na parte de alérgicos contém leite, ou não, ou contém soja, pode conter leite, glúten, ovo. Esse pode conter, ele está se referindo aos traços, tá? Então, quando ela falou isso pra mim, na hora eu me segurei um pouco. Gente, passou um filme assim na minha cabeça na hora que a doutora tava falando. Que eu já pensei na questão da socialização da minha filha. Ela ficou falando comigo, eu fiquei parada assim, olhando pra ela, pensando, nossa, e agora? Já era festa de aniversário, já era sair, já era tudo. E foi isso que ficou passando na minha cabeça na hora. Eu entendi tudo. Ela perguntou para mim se eu queria continuar amamentando. Que eu acho que eu não deveria continuar, né? Hoje, olhando para trás, talvez eu teria descoberto, né, mais rápido se eu tivesse parado de amamentar, por se tratar de múltiplas alergias, tá? Mas na época eu quis continuar. Aí eu saí do consultório, peguei, coloquei ela no carro, peguei o carro, saí dirigindo assim, um quarteirão eu estacionei e comecei a chorar. Eu parei o carro, comecei a chorar, porque eu pensei em tudo isso, né? Como é que eu ia fazer em relação ao glúten? Porque quando eu ia para o mercado pesquisar as coisas que não tinha leite na composição, eu percebia que a maioria das coisas tinha glúten. Eu falei, Deus me livre de ter uma alergia dessa.
e de repente, pá, essa alergia caiu no meu colo. Eu pensei também em mim, na minha alimentação, como é que eu ia fazer, porque eu comia ovo de café da manhã, o que, que eu ia comer de café da manhã e tal. Só que depois de uma semana depois dessa consulta, a Laura ela pegou estomatite, ela ficou com a língua, né, cheia de ferida e aquilo dificultava para ela mamar, ela não conseguia mamar de jeito nenhum. Daí alguns amigos próximos falou, olha, aproveita e desmama ela, né? Aproveita que ela tá assim e tira o leite. Aí eu fiquei meio assim, porque meu sonho era amamentar, mas eu realmente falei, agora também ficou muito mais difícil para mim e é mais fácil controlar a alimentação dela em vez de tentar controlar das duas, né? Então foi aí que eu aproveitei e desmamei. Mas essa foi a que eu fiquei assim mais abalada. Foi quando eu descobri o ovo e o glúten. Daí quando ela fez 1 ano, a gente tentou reintroduzir o leite. Hoje eu vejo que a reintrodução foi feita de forma errada, porque eu fui orientada a dar um pedacinho de queijo para ela. E hoje, passando com uma outra médica, que a gente está fazendo a reintrodução de alguns alimentos, ela fala que não começa dessa forma. Eu vou explicar isso em outro vídeo, como que faz a reintrodução dos alimentos. Ela reagiu, não deu certo, e ela pediu um novo exame, né? Que ela falou, olha, agora ela tá com 1 ano, alguns alimentos na creche vai começar a mudar, a gente precisa fazer um exame de novo. Então a gente fez e apareceu a banana. Eu já falei assim, eu não quero mais fazer exame, porque toda vez que aparece, que faz um exame, aparece uma alergia diferente, né? Fiquei chateada, mas eu fiquei mais chateada com o glúten, com o ovo. Daí ela pediu para mim esperar ela completar até os 2 anos pra gente testar o peixe, porque o peixe geralmente era muito alergênico. Então eu esperei até os 2 anos e ela reagiu também. Eu já estava meio, né, batida nessa questão, então não me abalou muito, até porque não é um alimento corriqueiro como o glúten e o ovo, tá? Então essas foram as minhas reações. Depois eu comecei a pesquisar, tá? Sobre o assunto, sobre alergia alimentar, sobre o glúten. E quando eu comecei a estudar sobre o assunto e vi que o glúten hoje, né, na forma como, na modificação genética que foi feita nele, ele faz mal para todo mundo e que, na verdade, a minha filha não estava perdendo muita coisa. O que me deixou um pouco chocada também com esses diagnósticos é porque, assim, eu fui uma criança que sempre ficava doente, tinha a minha imunidade muito baixa, né? E quando eu fiquei grávida da minha filha, meu sonho era ter, eu falei, não, eu vou fazer de tudo para ter uma filha saudável, né? Esse era, assim, que eu falava assim, eu vou ser chata com qualquer coisa, eu não vou ser chata com nada, eu vou deixar brincar, ficar descalço, se sujar, mas a única coisa que eu vou ser chata vai ser com a alimentação, porque eu quero ter filhos saudáveis. Então eu falava isso antes de ter filhos. Então, quando eu tive ela, que ela começou com esses diagnósticos, então isso começou a me abalar. Eu falei, caramba, queria tanto ter tido uma filha saudável para não passar o que eu passei. E teve uma amiga muito querida que falou assim para mim, é melhor uma alergia alimentar do que seu filho não poder andar, não poder ouvir, não poder falar, né? A forma como sua filha vai se alimentar vai ser a forma certa e ela vai comer de uma forma saudável do que a maioria das pessoas. Então ela não tá doente, né? Então isso foi uma coisa também que aqueceu meu coração e que eu também falo para você. Comida é saúde também. Às vezes essas coisas que dão reação alérgica dos nossos filhos são coisas que em algum momento foram modificadas e que vai fazer mal para todo mundo, se for ver, né? Que é o caso do glúten, né? Então, isso acalmou meu coração. Por isso que eu falo que conhecimento liberta a gente. Então, quando você começa a estudar sobre os alimentos que seu filho é alérgico, que talvez tenha um porquê, que nem no caso do glúten, teve uma modificação no leite também. A banana, eu suponho que tenha tido também alguma modificação, porque a banana é uma fruta que você pode ir
em qualquer época no mercado você acha, né? Parece que não existe o tempo certo da banana. Então tem agrotóxico aí no meio, ao meu ver, e talvez isso, essa modificação que o ser humano faz em cima do alimento, que estejam causando essas reações, né? É uma suposição minha, não sei se é real, tá bom? Então, se você tiver assim também, se sentindo mal, preocupada, como que vai ser com seu filho, é essa mensagem que eu tenho para você, tá bom? Ainda bem que é só alimento, imagina se fosse uma outra coisa, né? E seu filho vai estar comendo bem, né? Industrializado faz mal para todo mundo, é assim que eu penso, e foi assim que eu acalmei meu coração. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, tem outros vídeos aqui para vocês, eu vou falar para vocês como que são as reações alérgicas da minha filha, como eu aprendi a identificar a reação de cada alimento, isso é importante também, porque aí eu sabia como agir, então tudo isso eu vou deixar aqui, espero que você tenha gostado, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.